Vivemos para glorificar esse Rei, né? Não é para a gente ficar gemendo, mas é para a gente glorificar todos os dias da nossa vida, alegre ou triste. Louvado seja o nosso Rei. Chegou então o momento da palavra do Senhor. Nós vamos então inclinar nossa cabeça e preparar esse momento no nosso coração. Eu sei que está calor, mas você vai dar o seu melhor, atento, ouvindo, porque o que muda sua mente, seu corpo e sua história não é uma igreja cheia, não é uma igreja bonita, não é somente a união dos nossos irmãos, mas é a força da palavra de Deus no teu entendimento. Então esse é o seu melhor momento com o Senhor. Inclina a sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigada, porque juntos pudemos, Senhor, levantar um trono de louvor e adoração, porque o Senhor merece de nós o nosso melhor. Senhor, nosso Deus, obrigada por essa grande oportunidade de poder aplaudir, louvar, de poder assistir os nossos irmãos contando sobre curas, sobre livramentos, e de saber que há muita alegria no meio de nós. Espírito de Deus, este é um momento muito especial, em que ninguém pode mudar a vida de ninguém. Nós não temos nada nas nossas mãos, mas a tua palavra diz que ela é a chuva que vem do céu, e que, Senhor, ela é que cai sobre o nosso altar, sobre lugares que nem a ciência sabe, e que faz a divisão entre a alma e o espírito. Ninguém conhece este lugar, mas o Senhor alcança, toca, transforma e muda. Por isso vem com a tua palavra como uma espada poderosa e manifesta em nossos corações a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Oh glória, bendito é o nosso Deus, nosso Rei e Senhor nessa noite. Abra a palavra no Novo Testamento, no Evangelho de João, ou no Evangelho de São João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bendito seja o Senhor que vem nos aconselhar nessa noite, que Ele venceu, mas Ele passou aqui na sua humanidade. Na sua humanidade, justamente para fazer compreender o que nós sentimos, nossas fraquezas, nossas dificuldades. Então que a gente entenda quando Ele diz: em mim tenhais paz, porque Ele deseja de nós um pouco mais de confiança. E Ele não dá um evangelho ilusório, Ele fala assim: no mundo tereis aflições. Então não sei se às vezes você teve essa impressão. Quando eu conheci o Evangelho, ninguém contou nenhuma mentira para mim. Me evangelizaram. Eu entrei na igreja e eu senti algo de extraordinário, uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu senti como se 50 quilos fossem tirados dos meus ombros. Mas eu tive uma impressão sem que ninguém falasse. Bom, agora acabou meus problemas. Eita, entrei num lugar maravilhoso. Agora eu estou já direto com o céu, não vou ter problema nenhum. Até que então, no dia a dia da vida cristã, você entende que não é bem assim. Realmente, sair do mundo das trevas e entrar para o mundo da luz é algo extraordinário. Mas você passa a ser moldado, você passa a ter experiências, e para ter experiências é preciso sentir um pouco de dor, para você poder sentir o alívio e dizer: ah, essa foi a mão do Senhor. Então, a nossa vida cristã, ela não é ausente de problemas, mas através da sabedoria, nós aprendemos a superar os problemas, as dificuldades, os desafios. E nós estamos cientes disso.
O importante é nunca se esquecer e não deixar que bata o desespero. Então, no mundo tereis aflições. Então, na hora da aflição, não deixa bater o desespero, porque você está testemunhando o que você tanto fala, que crê e que tem fé. E essa é a hora da prova, é a hora mais importante, é a hora em que você pode vir a ser aprovado, que por causa da tristeza, do desespero, você tem mostrado que vence. Então, não é fingir que nós agora eu sou crente, fiquei dopado, não enxergo mais a realidade, só vejo o que eu acho ou o que eu quero ver. Não, não é bem assim. Nós enxergamos a realidade, mas de uma outra perspectiva. Então, se eu colocar um objeto aqui, um violão, você está vendo de uma perspectiva. E se eu pedir para você descrever, você vai descrever toda a lateral do violão, porque é assim que os teus olhos estão vendo. Mas eu que estou aqui tenho uma outra perspectiva. Eu posso contar quantas cordas tem, se elas estão realmente ali, né? Tipo, não está faltando nenhuma. Eu posso ver detalhes que você não está vendo. Por quê? Porque eu estou numa outra perspectiva. Então ninguém está deixando de ver a realidade. E o Senhor quer que você olhe para a realidade. Como Isaías, quando ele olhou para a realidade dele e disse: nossa, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E ele também se viu pecador. Então ele viu a realidade. O Senhor quer que você veja, mas da perspectiva do Senhor, sabendo que você carrega a promessa, sabendo que você é um ser sobrenatural, sabendo que tem uma mão forte que está estendida quando você está no meio de uma grande aflição. Então é assim. E também usando as armas que Deus te deu. Uma das armas mais poderosas, além da oração, é a palavra. Por quê? Porque se eu encher os meus pensamentos na hora da aflição de palavras, eu vou ver quanto eu sou amada, quanto eu não estou só, quanto sobre mim não vai haver derrota nem destruição. Mas vai haver a melhor solução que a mão de Deus puder ao meu favor. Essa é a vida de um cristão que se enche de pensamentos poderosos e que não se arrasta. Essa é a verdadeira vida com abundância. Quando se fala de vida com abundância, a pessoa já imagina um apartamento duplex, um carro do último modelo. E essa é a vida com abundância. Não, a vida com abundância é a vida cheia de batalhas, de guerras, mas é onde você vê a mão de Deus te dando força, te dando graça, te levantando, e que nessa noite Ele vem falar para você: eu quero que você tenha paz em mim, porque eu não estou livrando o tempo todo mundo da aflição. Eu estou deixando alguns aqui nessa noite na fornalha da aflição, porque Deus tem um propósito com você. Bendito seja o Senhor nosso Deus, porque Ele quer te ensinar o que está escrito em 1 João, capítulo 5:4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas não é o Filho de Deus pequenininho, não é o Filho de Deus pequenininho, é o leão da tribo de Judá. Assim você vence, pela fé, você move o mundo espiritual. E a sua fé é provada. Às vezes o Senhor até fica em silêncio para ver como que é a sua reação, a sua persistência. E a palavra que nós lemos diz: tem de bom ânimo. Né? Nenhum cristão pode ser desanimado. Você pode chorar? Pode, nós somos seres humanos. Nós não somos, às vezes nós estamos com tanta dor na alma que a gente não consegue sorrir. Mas o ânimo não é o sorriso. O ânimo é uma disposição na alma de não ir para o fundo do poço, de não aceitar ficar caído numa cama. É olhar para o seu problema, olhar para a sua notícia, olhar para a sua decepção e falar: meu Deus, eu estou pensando que eu não vou aguentar, mas eu descobri que eu tenho fé. Eu descobri que eu tenho um Deus que está sofrendo aqui junto comigo, que está vendo minhas lágrimas, que está vendo o meu clamor, que está vendo a minha ansiedade, a minha vontade de ver algo sendo realizado. Ele está vendo. E se Ele ainda não chegou, Ele está a caminho. Ele vai chegar, porque Ele é o Deus que te vê. Aleluia!
Bendito é esse. Esse é o verdadeiro testemunho. É quando você está sofrendo. Porque chegar aqui de boa é fácil. Mas chegar aqui com dores, com dificuldades, com pensamentos que estão te puxando para o fundo, para baixo, e dizer: Deus, eu vim aqui na pouca força que eu tenho, mas para mostrar que eu tenho bom ânimo e que eu vou achar paz em Ti. Esse é o verdadeiro evangelho. E o evangelho que nos ensina também em Filipenses 4:4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente afirmo, alegrai-vos. Alegrai-vos, regozijai-vos. É uma decisão, nem sempre dá para viver assim. Nem sempre é possível viver assim. Às vezes você está no momento e você fala: meu irmão, onde que eu vou achar alegria? É na fé. É na fé. Muitas vezes eu tive motivos para chorar o dia todo, mas eu falava: mas esse dia todo quem deu para mim foi Deus, e quem está tentando estragar é o diabo. Meu Deus do céu, vamos ter uma mente de verdade, de guerreiro, e acordar e dizer: eu não vou me arrebentar na tristeza porque o diabo quer. Eu vou fazer o que o meu Deus quer. Ele me pôs na terra para louvar Ele, tendo ou não tendo, recebendo ou não recebendo, esperando ou não, sem saber se Deus vai dizer sim ou não para o teu querer, mas sabendo que se você existe para louvor de Deus, levanta a sua cabeça, porque Ele é o Deus da recompensa, de que se alegrar é uma decisão poderosa na vida de um cristão. Se alegrar traz cura, saúde. Se alegrar confunde a arma que o inimigo levantou contra a tua vida, porque ele vai olhar e falar: ué, mandei dizer que ela não vale nada, mandei dizer que ela não vai sair do lugar, e ela não se abateu. Ele não sabe mais com que arma ele vai usar para te derrotar, porque você simplesmente entendeu que Deus está agindo no teu caminho. Bendito seja Deus. Então tome isso. E outra, essa postura te traz força do céu, porque Deus está vendo que você está de pé, às vezes sem força, engolindo seco, e Ele trará a força que vem do céu. Então creia nisso. Jeremias 15:16, Jeremias falou algo muito importante. Olha só como ele se virava, e olha que Jeremias sofreu. Ô pessoa que sofreu, ô profeta que sofreu, Jeremias. Olha o que ele disse, olha o que ele aprendeu no ministério dele. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim. Isto é, pertenço a ti. Achando as tuas palavras, logo as comi, a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado. Olha só, irmãos queridos, que a gente sempre ensina aqui, é lembrar quem você é. Jeremias está dizendo assim: olha, no sofrimento dele, ele correu e comeu o quê? Palavra. O que a palavra produziu na vida dele? Alegria, gozo no coração, ou seja, cura para o coração. E ele lembrou que ele era chamado de Deus, propriedade de Deus. Deus está vendo se o diabo está te estraçalhando. Deus está vendo se o diabo está segurando alguma coisa que é tua. Deus está na guerra junto com você. Esse Deus tão maravilhoso. Então se fortaleça na palavra. Ande em lugares altos. Se fortalecer na palavra é andar em lugares altos, porque pela palavra você é transformado, você adquire uma sabedoria. Seu emocional diante das notícias ruins, das coisas terríveis que acontecem no seu caminho é outro. O certo é não ver um cristão se descabelando. Se ele está se descabelando, é porque ele não está se fortalecendo na palavra. Porque a palavra traz um equilíbrio emocional que nem maluco você fica. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente quer sair quebrando tudo ou batendo em alguém, porque a pessoa passou do limite do limite. Mas aí você está na palavra, a palavra te traz um equilíbrio, te dá uma estratégia, e quem olha para você e fala: Jesus, que pessoa cheia de sabedoria. Você encontra lugares mais altos na terra, se você de verdade der valor na palavra.
Você pode notar que dificilmente você vai permanecer na dificuldade se você mergulhar na palavra. E é uma das coisas, irmãos, que a maioria dos cristãos não faz. E eu digo a maioria com experiência em conhecer o povo. Por isso, em nome de Jesus, deixa a palavra te transformar, lendo ela, recebendo ela como um grande presente. Quer andar em lugares altos? Faz o que a palavra vai mostrar para você. Se você ler ela, você vai descobrir histórias de como as pessoas se comportaram. Paulo e Silas, eles tinham que virar para o céu e falar: pelo amor de Deus, estou trabalhando para o Senhor. Que às vezes a gente faz isso. Eu quase fiz isso. Quando uma experiência ruim me aconteceu na minha casa, quase que eu já viro assim, quando eu ia virando, que eu ia falar assim: Jesus, mas eu sou sua filha. Eu já lembrei da palavra. Eu falei: quem sou eu para levantar o meu rosto e questionar algo que me surpreendeu ruim? Somos nada. Paulo e Silas estavam com as costas rasgadas, morrendo de dores e encarcerados. O que eles fizeram? Cantaram alegremente. Cantaram a palavra de Deus alegremente. E o ímpeto. Você acha, queridos, às vezes você está triste ou com algum problema muito grave. Você veio aqui louvar. Você pode às vezes nem sentir nada, falar: eu estou cantando junto com os irmãos, mas o seu canto, o seu louvor, ele é diferente, porque você está louvando com dores. Então você está movendo muito mais o mundo espiritual. Eles poderiam se revoltar, mas cantaram e louvaram. E então o Senhor respondeu com um grande agir e houve grande salvação. José, diante dos irmãos também, pessoa que sofreu também. Quanta gente sofreu no evangelho, e a gente não quer sofrer. José sofreu. E às vezes a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Você se imaginar com as costas cortadas dentro da cadeia. Não, nem se as costas não tivessem cortadas, só de estar dentro da cadeia, como é que você se comportaria? E imagina você como José. A reunião se matava, não matava. Os que venderam ele como escravo. Vem passando e pedindo pão. E ele com um armazém cheio de pão. Você não ia pôr a mão na cintura e falar: sabe com quem vocês estão falando? Eu faria isso. Te peguei. Eu não te disse? Né? A gente tem uma expressão, como que é não sei o que lá, vem a cavalo. O castigo vem a cavalo, porque vem depressa. Você vê José falando isso? Você vê José brincando? Não. Você vê José, que palavra linda de José, meu Deus, cadê? Gênesis 45, vamos ler porque é lindo demais. Gênesis 45, 5. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para garantir a permanência da vossa descendência na terra, e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não foste vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus, e Ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Olha que coisa tremenda. Quando ele vê os irmãos, ele chora de amor pela família. E ele entende que todo aquele sofrimento fez ele virar uma bênção para os irmãos. Nenhum momento ele quis dar uma esganadinha. Eu admiro José. Eu não consigo ficar 1 minuto na pele dele. Mas é lindo de ver o amor dele pela família. E ele ainda explica: vou dar o pão, mas eu quero vocês pertinho de mim, porque ainda tem mais 5 anos. Ele podia falar: se vira, eu não me virei. Vai procurar pão em outra freguesia. Mas ele amou a família dele. Ele amou e vai se debater.
mas Deus está te usando como instrumento, talvez para mudar o outro que está te humilhando. Então tenha paciência, enche o teu coração de amor ainda. Essa pessoa que está te pisoteando ou te machucando, vai te pedir ajuda. Então creia que você sempre, em tudo que acontece na tua vida, bom ou ruim, dentro de você há um propósito de Deus sempre maravilhoso de salvar outras vidas. A fé excelente, ela é construída na adversidade. A fé excelente, ela brilha mais, é que se produz uma fé excelente. Na dor é que se produz uma confiança heróica, que faz de você uma pessoa tão forte, que quem está te assistindo na tua família, te vê como uma fonte para poder beber água. Então, se você está se sofrendo, não se sinta um coitadinho, pelo contrário, sinta-se príncipe e princesa, porque você vai servir com a tua força muitas outras vidas. E ela também, a dor produz uma santa firmeza no espírito. Quando você está sofrendo, você muda totalmente o seu jeito de olhar para a palavra, para o mundo espiritual, para as coisas que ocorrem no seu caminho. Deus abre, dependendo do seu sofrimento, você até vê anjo, você até vê os demônios, até você sobe de nível, dependendo do sofrimento que você tem, porque Deus está revelando para você quem você é para você mesmo. Porque nós achamos que nos conhecemos, mas quem nos conhece é quem nos fez. Então entenda como Deus molda os guerreiros e as guerreiras incansáveis, que somos nós, e que o Espírito Santo está falando conosco hoje. Olha Jó também foi arrebentado em todas as áreas, até a mulher dele bateu nele com a palavra. Ela falou, morre, né? Ele achou que ela amava ele, na alegria e na tristeza. Ela deve ter falado isso na hora que casou, mas nessa hora que ele estava ruinzinho e zerado, ela disse, morre logo, diz que Deus, né, não é nada e morre logo. Sai da minha frente, problema. Que é o que está acontecendo muito hoje em dia com os casamentos. Então ele foi atingido em todas as áreas, mas ele disse algo tão poderoso. Deixa eu ver se eu não arranquei daqui. Jó 19:25. Aleluia. Oh Jesus amado, que a gente possa continuar sempre dizendo isso quando nós estivermos em grande aflição. Jó 19:25. Contudo eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Que esperança bendita, que esperança extraordinária é como a de Jó. Não ter visto nada, estar na pior das piores situações e ainda declarar que o Senhor, nosso Redentor, vive. Agora, deixa eu falar uma coisa. Queridos, se Deus está dizendo hoje, se Ele tirou você da sua casa hoje, para te dizer, tenhais paz em mim, no mundo tereis aflição, além de ser uma promessa, é um aviso. Se prepara. Se prepara. Continue firme. Continue adorando. Seja mais fervoroso ainda. Porque Ele virá. E se Ele demorar, não é que Ele demorou. Ele demorou para você, mas para Ele vai chegar na hora certa. Porque olha só, Isaías 30:18. Isaías 30:18. Contudo, o Senhor espera um momento de ser mais uma vez misericordioso. Eu vou ler lá. Por isso o Senhor esperará. Olha só. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurado os que nele esperam. Então Deus está te avisando que Ele vai esperar um pouco para ter misericórdia de você, porque Ele vai agir com você como Ele agiu com Lázaro. Ele vai chegar na hora certa para que o nome dele seja engrandecido na sua vida. Então não é que Ele está demorando, você continue orando.
Mesmo que você, eu estou orando, meu filho está cada dia pior. Continue adorando e orando, porque ele virá. E ele pode só estar esperando o momento melhor de chegar. E muitos vê o que ele pode fazer na tua vida. Deus continua agindo. Por isso que tem lá Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Porque há tempo para Deus chegar com misericórdia no teu caminho. E vai ser estrondoso. Porque Deus é o Deus de boas notícias. E as notícias que Ele tem sempre é muito grandiosa. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que está agindo em nossos momentos difíceis. E não vai permitir que você, sendo provado, suporte a mais do que você pode. Ele conhece seu limite e Ele virá ao seu auxílio. Ele só vai dar uma demoradinha para dar uma limpeza nas escórias que a gente tem. Que a gente fala que não tem, mas a gente tem. É tão interessante que, muita gente chega na igreja com um histórico bem apimentado. Aqueles testemunhos. Eu, quando cheguei na igreja, eu achei que eu cheguei limpinha, bonitinha, não tinha nem histórico. Olha só. Então eu achava assim, nossa, Deus me chamou porque eu sou boazinha. Até eu entender que eu era soberbinha, porque eu achava que eu era uma santa. Porque eu não tinha uma história ardida, mas eu era muito pecadora. Só não tinha enxergado. Então, se Deus demorar um pouquinho, é porque Ele está queimando você na provação para tirar as escórias e te deixar bem branquinho, porque Ele te ama. De forma nenhuma o amor de Deus abandona os filhos. De forma nenhuma Ele vai virar as costas para você. Ele está apenas vendo você brilhar no meio do sofrimento. Então, não aborreça a Deus duvidando do amor dEle. Nunca diga, só se esqueceu de mim. Fulano está toda hora lá na frente contando bênção. Tá difícil para me contar alguma coisa. Não faça isso. Não machuque o coração de Deus que te ama tanto. É que talvez as perspectivas de olhar seu esteja meia bagunçada. Mas Ele está sempre produzindo para você livramento. E permaneça. Se você permanecer adorando e louvando na hora da dificuldade, Ele recompensará a sua fé. Com certeza, porque isso também vai fazer parte da tua história e do teu testemunho. Você viu onde Deus pôs José? Ele disse, eu sou o pai de Faraó. Ou seja, Faraó não fazia nada sem perguntar para ele. Então, veja lá que Deus pode te colocar em lugares grandiosos. E para encerrar, e não matar você de canseira, que você já está dormindo, eu vou mandar jogar um copo de água gelada aí. Uhul! Aleluia! Abacuque 3, mas eu faço questão que a igreja fique de pé e fale essa palavra do 17 ao 19 e fale em voz alta para o teu ventre ouvir e você receber do todos juntos, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia! Oh, bendito seja o Senhor! E nesta noite, diz para você, aleluia, tenhais paz nele, porque ele está arrumando suas perninhas com as cordas, para você correr em lugares altos e muito rápido na direção dele. São grandes as experiências que Deus quer te dar.
soberano Deus e Senhor dos céus e da terra, que nos trouxe até aqui para falar, Senhor, para nos avisar que teremos aflição, para nos avisar que nós achamos em Ti uma fonte poderosa de paz, que faz com que a gente salte como as forças que têm as pernas, Senhor, ligeiras e ágeis. Nós queremos passar pelos problemas, passar por este mundo, mas não deixar que nem o diabo, nem os problemas, nada, ninguém impeça da gente correr para a tua presença, no teu altar. Espírito Santo, dá, Senhor, sobre a igreja essa noite uma unção gloriosa. Ah, Santo, Santo, derrama sobre teu povo uma chuva que firma e que fortalece e que ilumina e que marca de tal maneira que os teus filhos possam com facilidade bendizer e te adorar. Senhor, dá uma semana de vitória, de livramento, guarda, continua manifestando cura, continua, Senhor, abrindo o teu guarda-chuva de proteção e derramando a sua bondade no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Antes de você ir embora, você não pode dar um abraço, você dá um tchau para o seu irmão, mas se tem alguém que precisa de reconciliação, precisa pedir perdão, precisa de oração, eu estou aqui na frente para te ouvir. Deus abençoe e dá na paz do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, seja agora para todos sempre. Os que crê diz? Amém.